Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Eu sou o João Loyola, sou associado 1 do IFL-BH e hoje vamos trazer um livro. Eu tenho ele físico, mas não está aqui comigo porque eu vim para casa do meu padrinho. Chama Por que as Nações Fracassam. A primeira vez que eu tive contato com esse livro foi em 2019, na aula do grandíssimo professor Azambuja, que leciona no IBMEC. E desde aquela época eu já me interessei pela temática. O que eu posso dizer do livro é que ele é quase uma releitura um pouco mais atualizada do A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Não é só porque as nações fracassam, mas porque as nações dão certo, né? Que é basicamente a mesma pergunta, ou bem similar, que Adam Smith fez. Então, é basicamente essa a ideia do livro. E a gente pode falar o quê? Que é por causa das instituições. Em resumo, o livro se passa muito por isso. E países com instituições fortes conseguem melhores mecanismos para o indivíduo se desenvolver. Então a gente pode ter o exemplo, dar muito exemplo dos Estados Unidos, né, que é bem mais rico que o México, que outros países um pouco mais danificados, por assim dizer, que não tem um indivíduo tão livre ou instituições tão prósperas. E no livro eles vão tentando pegar algumas ideias do que poderia ser essa fracasso das nações, por que existe desigualdade. A gente pode pegar, por exemplo, a questão geográfica, só que a gente tem exemplos hoje que não é muito isso. Que tem países que são similares, tipo Singapura e qualquer país carimbenho, que tem uma grande diferença. A gente pode pegar Itália e Brasil, que tem climas razoavelmente parecidos, o sul da Itália principalmente, onde se desenvolveu muito por causa ali dos Médici e tudo mais. Até mesmo países frios, né? A gente tem a Noruega ali junto com outros países um pouco mais frios ou muito mais frios que não deram tão certos. E o exemplo, salve para o Rafael Lima do Ideias Radicais, a Estônia, que depois que teve uma instituição forte individualista, ou seja, deixou o comunismo de lado, ela conseguiu prosperar bem. Então, por que essa nação deixou de ser fracassada? Porque virou liberal. E é muito isso. Por que se tem a criação da prosperidade e da pobreza? A gente não pode forçar boas ideias. Boas ideias nunca são forçadas. E incentivar a prosperidade incentivação à inovação, à educação e a pessoa investir nela mesma, e que com o esforço dela ela pode ter o resultado. A gente já conversou também na relação da função empreendedora. Quando você faz um empreendimento, você está se arriscando a ter uma margem de lucro grande através de uma oportunidade de mercado. Você pode tanto dar certo quanto dar errado, óbvio, entendeu? Mas só que você é livre para fazer essa escolha. Por exemplo, no comunismo tem a alocação de mão de obra. Você não escolhe o que você vai ser. No livre mercado, você escolhe onde você vai arriscar. E quando mais pessoas se arriscam, mais coisas inovadoras, empresas inovadoras surgem no mundo. Então isso é de um benefício, benefício enorme, né? E ajuda não na impressão de dinheiro, a impressão monetária, ajuda na riqueza, na geração de riqueza. Quanto mais riqueza é gerada, mais a população tem acesso. Se a riqueza continua limitada, aí a economia sim vira um jogo de soma zero. Mas enquanto se dá para criar riqueza, não dinheiro, tá? Riqueza, a economia pode surpreender em um jogo de ganha-ganha. E sempre algumas revoluções elas dão
voz para a população e fazem coisas incríveis. É o exemplo da Revolução Gloriosa da Inglaterra de 1688, que foi justamente quando a Inglaterra passou a ser mais parlamentarista, né? Teve aquele período onde teve 4 governantes civis, mas tirando isso, voltou, né, com uma monarquia junto com o parlamento e tudo mais, e abriu o caminho para a Revolução Industrial. Com certeza um fato liga o outro. Então essas algumas coisas têm meio que um efeito dominó para a geração dessa riqueza. Então a gente pega que tem países africanos que ainda não são nem um pouco livres, tem alguns até que tem piratas ainda, aí tem Somália, aí tem a Somalilândia, que é outro país também muito, desculpa a palavra, ferrado, e a gente nem imagina como que é lá, e realmente existem piratas lá, quase governando, né, mandando em tudo. E é legal que a história desempenha um papel crucial na formação das instituições, né? É quase uma evolução, um ser que vai se evoluindo grandes instituições. Tem pequenos movimentos, pequenas diferenças em momentos críticos, né, que pode alterar as trajetórias das nações. E a capacidade de adaptação e mudança das instituições é fundamental para o desenvolvimento. Então, uma instituição ela tanto pode evoluir quanto ela pode retroceder. Vamos dar o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na minha opinião, era muito mais livre antes do que é hoje. Hoje ele não é mais o melhor país do mundo, até na época do livro talvez ele seria, mas se a gente for pegar o que é hoje, como estão as instituições hoje, e como era, por exemplo, dos pais fundadores criando a Constituição, a gente vê que tem uma diferença muito notória. E por falar nessas instituições, a maior diferença, uma das maiores diferenças que são notáveis, é a diferença entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. É o mesmo povo, mesma região, mesma cultura. E um tem um ditador gordo e o outro tem liberdade. Eu acho que é do caramba esse exemplo, até quando a gente pega essa imagem do alto. Eu queria ter mais tempo para editar esse vídeo, quem sabe um dia eu refaço. Quando você pega, joga aí no Google mesmo, a imagem de cima, à noite, das Coreias. Você vai ver uma que tem muita iluminação e você vai ver outra que tem só a capital ali, mais ou menos. Então, é isso. E as instituições, junto com a população, são capazes de tanto fazer ciclos virtuosos quanto ciclos viciosos. Quando a gente tem uma elite de funcionalismo público muito grande, a gente acaba tendo exemplos muito viciosos. Eu acho que até o Brasil é o caso desse. Eu lembro de uma palestra do Adriano João Turco, que fala assim, mas o Brasil poderia ser muito mais, tal, tal. Ele fala assim, cara, eu não sei como vocês dão certo apesar de tudo. Então, eu acho essa frase maravilhosa, eu acho que é mais isso que descreve o Brasil. A gente dá certo apesar de tudo. Porque nós não temos instituições fortes, nós temos um funcionalismo público muito forte e muito coercitivo com o setor privado. Até o exemplo aqui do livro, a falência do Estado do Zimbábue. Eu coleciono cédula, né? Eu ainda não tenho essa, que é uma cédula emblemática, quem quiser me dar, aceito, de 100 trilhões de dólares do Zimbábue. E essa hiperinflação, 100 trilhões de dólares, velho, a cédula, e valia tipo equivalente a 30 dólares. Dólares americanos no caso, né? Porque 100 trilhões de dólares do Zimbábue e dólares americanos. Assim como tem dólares australianos, dólar canadense, dá essa variação. E a gente tinha também ali também no Zimbábue um público,
serviço público muito latente, né? Mas teve um desmoronamento por causa da hiperinflação. E essa ideia de inflacionar a moeda para ter uma balança comercial mais forte é uma ideia tola. No longo prazo ela não, no longo não, no médio para curto prazo ela já não é sustentável. Então a gente pode fazer assim um contraste de países que não tem nada para se desenvolver em termos de commodities, mas conseguem ter por causa que elas agregam valor com ideologia. Mais uma vez, boas ideias não podem ser forçadas. E, para concluir, né, porque as nações fracassam, é um estudo muito profundo sobre as instituições moldam o destino. Lógico, eles dão umas forçadinhas de barra no livro, como, por exemplo, o Império Inca, acho que é o Inca, tem Inca, enfim, que justamente não tem dados suficientes. Então ele tenta fazer uma teoria que abraça todo o cobertor atemporal. E o indivíduo, ele muda. E a gente tem exemplos, por exemplo, que às vezes tem países que começaram fechados, com um ditador, mão dura, Chile, Singapura, qualquer outro exemplo. Que eles começam, têm bons indicadores e depois vão em rumo à liberdade. Então não necessariamente você precisa ter uma instituição forte, livre, democrata. Quando eu falo instituição forte, eu falo do cidadão forte em cima das instituições para dar certo necessariamente. A lição central é muito clara. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, é essencial promover as instituições inclusivas que beneficiam a sociedade como um todo e não apenas uma pequena elite. Esse sentido pode guiar políticas e reformas que busquem realmente combater a pobreza e promover o crescimento econômico em todo o mundo. É um livro que eu recomendo altamente e ele é um pontapé inicial para a gente até tentar mudar o Brasil. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.